Olá, eu sou Ivan Lima e, como sempre, é um prazer estar aqui mais uma vez com você na Fatos Desconhecidos. Bem, todo mundo adora conhecer novos achados arqueológicos, não é mesmo? Até eu gostaria. Algumas descobertas históricas são a origem de muitos debates, principalmente porque, caso sejam comprovadas como reais, podem simplesmente mudar a história como conhecemos. Vamos conhecer algumas delas? Vem comigo? Então vamos lá. O nosso primeiro item é simplesmente um dos mais famosos e importantes, além de ser um dos mais polêmicos da lista. Estou falando do busto de Nefertiti, uma das relíquias do Egito Antigo mais conservada das que já foram feitas. Este artefato foi encontrado em 1912 durante uma escavação feita por um grupo de arqueólogos alemães. A peça, que possui cerca de 50 centímetros de altura, chamou a atenção pela sua qualidade. Ela foi levada para o Museu Alemão para ser estudada. Os pesquisadores constataram que ela não foi totalmente finalizada na época que estava sendo feita, mas isso não diminui em nada a importância do seu achado. Afinal, Nefertiti era a esposa de um importante faraó, Akhenaton ou Akhenaton, um líder egípcio que tentou, em seu governo, acabar com o politeísmo da religião egípcia. Seu objetivo era transformá-la em monoteísta, aderindo o culto apenas ao deus Atum. Ainda assim, não é só pelo seu esposo que a rainha era famosa. Acredita-se que ela tenha sido a primeira mulher a governar o Egito, o que aconteceu após a morte do faraó. Eu digo acredita-se porque a maioria das provas concretas que isso teria acontecido acabou sendo, infelizmente, perdida. Porém, conforme os historiadores, o busto seria uma espécie de prova de que isso teria acontecido. Afinal, apenas os mais importantes ganhavam o privilégio de se verem imortalizados dessa maneira. Vale lembrar que poucas mulheres tiveram obras desse tipo construídas com suas faces. Logo, muito provavelmente, Nefertiti era uma pessoa muito importante. Além da importância do achado, acontece também que, como eu disse anteriormente, a relíquia está rodeada de polêmicas. Primeiro, lembra que ela foi levada para a Alemanha após ser descoberta? Por lá, ironicamente, o artefato se tornou uma importante referência de cultura da cidade. Assim, os alemães se orgulham de manter a peça no país. No entanto, como você pode imaginar, quem não está nada satisfeito com essa situação são os egípcios, que não acham justo a relíquia ficar tão longe de casa. Já são várias as requisições oficiais para que o objeto retorne ao país de origem, muitas delas ignoradas pelo governo alemão. Em contrapartida, existe muita gente que defende que o objeto, na verdade, não é nada disso que as pessoas acreditam. Conforme alguns arqueólogos, há várias coisas estranhas com a relíquia, como, por exemplo, a falta de identificação de quem seria a pessoa retratada ou algum tipo de assinatura, o que é algo muito incomum para essas peças. Isso leva certos especialistas a acreditarem que se trata de um objeto falsificado. Bom, passemos a outro achado, que já deu o que falar e que já causou até mesmo guerras no passado. Estou falando da Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, ou também, como é conhecido, o lugar que supostamente seria a tumba onde Jesus teria sido enterrado para ressuscitar 3 dias depois. Acredita-se que a primeira vez em que ela foi erguida foi por volta do ano de 326 depois de Cristo, pelo imperador romano Constantino. Alguns anos antes, o líder já havia decretado o fim da perseguição aos cristãos pelas autoridades, tendo ele mesmo se convertido ao cristianismo na mesma época. Ele construiu a igreja sobre um antigo templo de Vênus,
uma maneira simbólica de declarar que a religião oficial do Império estava mudando. Muitos anos depois, no ano de 638, a cidade de Jerusalém foi conquistada pelos muçulmanos e passou a ser controlada por eles. Avançando ainda mais no tempo, em 1009 d.C., o califa Al-Hakam bi-Amir Allah ordenou a destruição de todos os templos cristãos da cidade. Nesse mesmo ano, a Igreja do Santo Sepulcro foi destruída quase que inteiramente, restando dela apenas os pilares da obra original. Esse acontecimento, por sinal, foi um dos principais fatores que levaram ao início das Cruzadas, como é chamado o período histórico em que os cristãos tentam retomar a cidade de Jerusalém dos muçulmanos. Ainda sobre a igreja, ela foi reconstruída em 1149 e, embora tenha passado por vários reparos e restaurações, mantém a mesma estrutura dessa época. Devido à enorme quantidade de saques e mudanças de gestão no local em que se encontra, é impossível realmente saber se a tumba de Jesus está naquele lugar. Muitos pesquisadores acreditavam que a resposta estava em uma parte específica do complexo, a estrutura de mármore, que em teoria seria a tumba. Em 2016, arqueólogos conseguiram a permissão para retirar a tampa dessa estrutura. Infelizmente, os pesquisadores não encontraram nada conclusivo em relação a essa questão. Entretanto, acharam muitos itens interessantes, principalmente da época das Cruzadas. Mesmo sendo incrível, após abrir o túmulo, alguns arqueólogos ficaram com um gostinho de quero mais. Isso porque, conforme relatos do próprio imperador Constantino, o mesmo que construiu a primeira versão da igreja, ele teria encontrado ali a própria cruz que Jesus teria sido crucificado. O nosso último item, com certeza, é o mais controverso e polêmico de todos. Para você entender melhor isso, deixa primeiro eu te perguntar. Você alguma vez já se questionou quando e como os homens chegaram até o continente americano pela primeira vez? Eu estou falando sobre antes ainda de Cristóvão Colombo, o primeiro europeu a descobrir o nosso continente. Afinal, em algum momento muito antigo da humanidade, algum povo habitou e colonizou essas terras. Esses povos lentamente se transformaram nas sociedades indígenas que foram encontradas pelos exploradores europeus após o século XV. Por isso, obviamente, em algum momento da história, algum grupo chegou aqui e decidiu viver por aqui mesmo. Contudo, a dúvida sobre esse momento nunca mais foi realmente respondida. Desde o momento em que Colombo chegou aqui e constatou que existia um novo mundo, até então desconhecido, as pessoas começaram a se perguntar como essas pessoas chegaram aqui. Um achado arqueológico feito em 2017 pode trazer algumas respostas para essa pergunta, ao mesmo tempo que desafia tudo o que os historiadores acreditavam. E, por sinal, esse descobrimento foi feito aqui mesmo no Brasil, mais precisamente no estado do Mato Grosso. Os trabalhos que levaram a essa descoberta são liderados pelo arqueólogo Águeda Vilhena Villalou, que explora os campos de Santa Helena desde 1995. Lá foram encontrados cerca de 300 objetos de pedra lascada, que apresentaram características contraditórias a respeito do que se acreditava sobre a presença humana nas Américas. Isso porque muitos desses artefatos são feitos de ossos de preguiças gigantes, seres incríveis que já habitaram as Américas. No entanto, até o momento, acredita-se que elas teriam sumido antes da chegada dos primeiros homens por aqui. É a primeira vez que é encontrado algum tipo de prova de que o ser humano teve um contato com a fauna extinta da região. Ainda há muito a ser estudado sobre esses achados, ainda existindo muitas dúvidas a serem respondidas. Todavia, essa descoberta pode sim revolucionar tudo aquilo que se acreditava sobre o assunto.
Hoje, uma das teorias mais aceitas é a de que existiram cerca de 3 grandes viagens migratórias na história que promoveram a ocupação das Américas. Todas elas, obviamente, teriam acontecido de barco e foram feitas por civilizações asiáticas, como os mongóis. A primeira teria ocorrido há cerca de 11 mil anos e teria dado origem aos povos indígenas que ocupavam a América do Sul e a Central. Por conseguinte, a segunda viagem teria ocorrido há aproximadamente 9 mil anos e deu origem a povos como os Apaches e Navarros, ocupantes da América do Norte. A última, ocorrida há cerca de 4 mil anos, deu origem aos povos que viviam em regiões frias, como os esquimós, o que explicaria a semelhança física e genética desse povo com certos povos asiáticos. Agora é a sua vez. De todas essas descobertas, qual para você é a mais surpreendente? É inegável que elas são bem interessantes, não é mesmo? Bom, não deixe de falar aqui pra gente se gostou do conteúdo de hoje. Eu fico por aqui e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau!